Acorde, a mídia gosta do contraditório, da fofoca, daquilo que gera polêmica. A mídia quer fazer você ficar indignado, ansioso, revoltado contra a polícia, contra as autoridades, contra o poder público, com a finalidade de fazer você gerar mais notícia para ela. A mídia é por demais sutil, ela sabe como influenciá-lo sem que você perceba. E a grande maioria das pessoas, acreditem, 99% vai nascer, vai viver e morrer sem se dar conta de que foi a vida inteira manipulado pela maldita em seus desejos e conceitos, seja referente à prosperidade, vida amorosa, familiar, social, política, econômica e de relacionamentos interpessoais. A mídia faz você chorar para lhe vender lenços. Em matéria de relacionamentos, quanto mais caos, melhor. A mídia vai trabalhar em nosso psique, vai aproveitar brechas em nossas deficiências e ignorâncias para nos esclarecer, entre aspas, e por fim nos ajudar, entre aspas. Embora todos nós saibamos que a mídia é pura ilusão, mas a maioria vive caindo em suas armadilhas, pois é ela quem dita a moda, a beleza, o consumo, a relação entre pessoas, casais, pais, filhos, familiares e amigos. A besta maldita vai manipular você contra as instituições e poderes públicos, legislativo, executivo e judiciário, e vai também promover a minoria contra a maioria, só para gerar polêmica e desentendimento, e assim criar a notícia. Em resumo, de forma bem sutil e discreta, a pérfida mídia está sempre disposta a instituir o caos para dar a notícia, ter audiência e obter lucros. Você é induzido pela maldita e não sabe, não se deu conta, não percebe. Existem outras tantas sutis manobras táticas utilizadas pela mídia para envolver as pessoas ao seu bel prazer, que ficaríamos longos dias, meses, talvez anos, enumerando-as aqui. Porém, é importante que observemos mais algumas dessas táticas maléficas. A besta fera maldita, mídia, adora causar constrangimento às pessoas que pensam diferente dela. É inaceitável a violência contra os efeminados e, claro, tem que haver condenação, punição severa contra quem pratica tal crime. Mas a besta mídia vai pegar um gancho, uma carona aí. Ela vai aproveitar para promover e popularizar as práticas obscenas dos efeminados em público. Ela vai forçar a barra da sociedade em uma coisa que a grande maioria acha repugnante. No entanto, a maldita faz com que repudiar essa prática seja algo fruto da ignorância, fora de moda, homofóbico, etc, etc. Admitamos, cada um faz da sua vida o que bem entender, mas não precisa ser em público, precisa? Cada sociedade tem os seus usos e costumes, ou não? Outro exemplo, de modo geral, nas empresas, escolas públicas e particulares, é proibido a demonstração de afeto entre casais. Mas se for repreendido um casal gay, aí é perseguição. Ora, isso é ridículo. De duas uma. Ou essas pessoas pensam que a gente não tem cérebro, ou elas não têm. A mídia quer divulgar notícias. Até aí tudo bem. Mas divulgar notícia comum, falar da maioria, não é notícia. Não chama a atenção. Não dá ibope. Daí a preferência pelo incomum, pela minoria, para fazer a manchete. Inverter papéis também é algo que dá notícia. Se a manchete, a grande matéria, não existe, a mídia cria uma. Reparemos nas telenovelas, nos filmes, teatro, tudo fala uma mesma linguagem. E essa linguagem que frequentemente observamos é que os pais, de um modo geral, notadamente a figura paterna, é constantemente desmoralizada e desqualificada pela mídia, visto que nas dramaturgias, quando um pai quer fazer valer o respeito, a boa moral e zelar pelos bons costumes, o autor do drama faz com que o personagem que representa a figura paterna, a interpretação, seja extremamente antipático, caricaturado, desonesto e cheio de terríveis defeitos. Mas você, cidadão comum e desavisado, não reparou nada disso, não é mesmo?
E mais, observamos que em 90% das dramaturgias em que há conflitos de opiniões, ideias e projetos, os filhos sempre têm razão em suas reivindicações e convicções. Eles sempre ganham a parada. Filhos, mesmo sendo jovens, imaturos, inexperientes na vida, estão sempre com a razão. Os problemáticos nunca são os filhos e ou jovens, são sempre os pais e os mais velhos. A mídia faz questão de deixar isso bem claro e, deste modo, a mídia segue deseducando a humanidade. Nessa, você também passou batido, né? Vemos ainda a mídia forçando a barra para cima dos homens, no sentido de que é machista o cara que não ajuda a mulher nos afazeres domésticos. Quanta imbecilidade! Cada um tem um dom e é notório que a maioria dos homens não levam o menor jeito para serviços domésticos. Uma tarefa doméstica que o homem gastaria 2 horas para executar e mal feita, a mulher a faz em meia hora e com perfeição. Entendam, idiotas, é uma questão de dom. O governo federal, infelizmente, foi fraco diante da mídia, no que diz respeito à censura, referente à faixa etária, nos entretenimentos em geral. Bastou a mídia pressioná-lo com argumentinhos tolos, dizendo que censura é coisa de ditadura, para que o governo recuasse e permitisse aos doidos da mídia gerenciar essa questão. Agora, além das falas inadequadas, como palavrões e xingamentos, exibem cenas impróprias, picantes e violentas, em qualquer horário, pois colocam uma informação, programa livre ou inadequado para tal idade, menores de 10, 12, 14, 16, etc. Uma palhaçada que serve apenas para induzir as crianças e jovens a uma exposição precoce no tocante à questão sexual e de violência. Fato constrangedor para as famílias que não têm como policiar seus filhos o tempo inteiro, principalmente durante o período do dia e até à noitinha, horário em que muitos estão no trabalho. Portanto, constata-se que a mídia não tem respeito algum pelo público, que já é completamente sem noção, desavisado, entorpecido e que lhe proporciona lucros exorbitantes. Mas a contribuição maléfica da mídia passa despercebida pelo grande público e, assim, vai indo o grande público, feito zumbis, seguindo e aprendendo o caminho que leva a relacionamentos descontentes. Um caminho com final infeliz e, em 99% dos casos, sem volta. Entendamos de uma vez por todas, a mídia é manipuladora e vai insistentemente nos conduzir ao erro nos relacionamentos, pois, como serva do diabo, a mídia vai, com bastante sutileza, atingir a base estrutural, o pilar central da família e do relacionamento conjugal, que foi estabelecido na Bíblia, conforme segue. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3, verso 16, parte B. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios capítulo 5, verso 24, parte B. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. E muitos outros versos. E assim, na contramão daquilo que foi estabelecido por Deus, segue a mídia invertendo os valores e desprezando as hierarquias que foram criadas para manter estável a união em todos os níveis da sociedade, familiar, social, política, econômica e judicial. O diabo e seus anjos querem criar o caos e estão alcançando o êxito, não pela vontade do Senhor, mas por causa do coração vaidoso, enganoso e ganancioso das pessoas. A mídia não educa a família, faz exatamente o contrário, deseduca. A mídia que está a serviço de Satanás, juntamente com os homens bananas, que são os homens de personalidade frágil, faz um estrago terrível na família, com efeitos devastadores, minando, mudando e distorcendo conceitos fundamentais de autoridade e de hierarquia no lar. E ainda mais, o que é muito pior, há uma outra contribuição devastadora dos pais e avós para o fracasso geral da instituição denominada família. E qual é esta contribuição?
Resposta: os pais e avós de hoje agem como se fossem aliados do demônio, pois não educam suas filhas ou netas para serem esposas, no sentido de servirem ao marido, a fim de crescerem predispostas a executar tal tarefa. Visto que aprender isso depois de adulto é algo extremamente complicado e, em muitos casos, impossível, bem como não se ensina aos filhos ou netos a serem maridos, e estes pais e avós desavisados não promovem essa educação nem desde cedo, nem desde nunca. Existe um filme, até um pouco antigo, cujo título é Matrix, onde os mocinhos combatem o sistema governamental que rege toda a sociedade mundial por enganarem e iludirem a humanidade. Só que, na nossa realidade, essa Matrix existe de verdade, e é a mídia, a besta maldita. Realmente, se queremos ter uma vida abençoada, nós os que cremos, mulheres e homens, precisamos urgentemente aceitar o ensino da Bíblia e rejeitar por completo todo o lixo que a mídia divulga e impõe. Oração. Senhor, nos dê maturidade, discernimento e sabedoria suficiente para rejeitarmos todo o ensino podre que a mídia transmite, a fim de não sermos contaminados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conforme Tiago, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Sendo assim, vemos que na atual conjuntura do mundo, conforme o Senhor tem sinalizado, ninguém vai conseguir amordaçar a mídia. Mas, agora, cientes de que a mídia faz e continuará fazendo errado, deseducando a humanidade, podemos ignorar por completo seus ensinamentos maléficos e nos dobrar à educação e ensino da Bíblia, que é a única regra de fé e prática. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A seguir, abordaremos o tema Mulher, Homem, Família, anulando sofismas. Desenvolvemos este tema com a finalidade de melhorar ainda mais o seu relacionamento. Apresentaremos a você excelentes esclarecimentos e dicas. Aproveite! Atenção! Vejamos alguns tópicos que podem causar descontentamento, insatisfação e outros sérios problemas no relacionamento conjugal. Primeiro, o marido é um banana, não valoriza a mulher que tem, não dá a mínima se ela adoece, se está atarefada, se é carinhosa, se é elegante, etc, etc. Segundo, a mulher é reclamona, exige do marido o que ele não pode dar com relação a bens materiais. Terceiro, a mulher é insatisfeita por este ou aquele motivo, ou entende que tem que trabalhar fora, pois não aguenta mais a vidinha pobre que o marido oferece. Quer viagens, roupas de marca, joias, casa, carro, filhos nas melhores escolas, etc, etc. Há mulheres que estão a esperar um príncipe encantado, que as promovam, que se ajoelhem aos seus pés, que as cubram de joias e presentes. E também há homens que estão esperando uma princesa, que seja linda, inteligente e formosa. Tudo conforme o conceito que a mídia tem de príncipe e de princesa para um relacionamento de sucesso. Porém, uma coisa é verdade. Existe sim um príncipe e uma princesa para cada um. O único detalhe é que este príncipe e esta princesa, para que a relação seja harmônica entre as partes envolvidas, deve estar em conformidade com o conceito bíblico. Princesa, que está em toda a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba-a com as suas mãos. Provérbio capítulo 14, verso 1. E, príncipe, cada qual entre os homens apregoa a sua bondade. Mas o homem fiel, quem o achará? Provérbios capítulo 20, verso 6. Todavia, preste bastante atenção. Todos querem encontrar a pessoa certa, mas quem está preocupado em ser a pessoa certa? E não se esqueça, conforme já foi dito no início desta apresentação, busque alguém que tenha os mesmos gostos que você, as mesmas preferências. Quanto mais parecido um com o outro, maiores são as chances de dar certo.
Observação: nem todos, mulheres e homens, têm o dom para ter vida matrimonial. Se este for o seu caso, se casar, vai se dar mal. O ideal para ter um lar equilibrado e harmônico é que a mulher reine no seu mundo feminino, fazendo coisas próprias da mulher, e o homem, com sua total responsabilidade, reine no mundo masculino. Papéis definidos, cada um fazendo o que lhe compete. Você é uma mulher feminina ou feminista? Antes de responder, vamos lhe confidenciar um segredo. Se você quer ter um homem macho e que seja um bom marido ao seu lado, saiba que esse tipo só se interessa por mulheres femininas, visto que as feministas lhe causa a doença da impotência. O grande problema é que está difícil encontrar homens de verdade, de bom caráter, sinceros, dedicados, honestos e trabalhadores. Existe um direito que a mulher deve exigir do homem e não aceitar sob qualquer pretexto o não cumprimento deste direito, que é: o homem deve tratá-la sempre, em qualquer circunstância, com mansidão, dedicação e amor. Efésios, capítulo 5, verso 25. Do mesmo modo, o homem deve exigir igual tratamento para si. Efésios, capítulo 5, verso 22. A recíproca é verdadeira. Observe esta advertência. Se o homem mantém a casa com o básico, mas exige ou permite que a mulher trabalhe para manter a si mesma e ou ajudar na manutenção financeira da casa, vai haver problemas e conflitos. Por outro lado, se a mulher exige que o homem a ajude ou coopere nas tarefas domésticas, vai haver problemas e conflitos também. Você tem toda a liberdade de escolher o que deseja plantar, mas a colheita lhe é inevitável. É a vida. Aquilo que você plantar, com certeza irá colher. Então, no seu lar, você não deve se preocupar e ficar a discutir sobre quem está certo, mas sim o que é certo. Isto sim é plantar a semente da boa harmonia. Não siga na contramão do relacionamento. A grande maioria das mulheres desejam um homem que caiba em seu universo feminino. Desejam ter um auxiliador aos seus pés. Mas, na realidade, é ela uma auxiliadora. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Constatamos assim que o Senhor Deus formou não uma diretora, nem supervisora, nem orientadora, nem governadora, nem presidenta, nem generala, nem coronela, mas sim uma adjutora, e ainda que esteja como diante dele, ou seja, que esteja à mão do homem sempre que ele precisar. Ainda bem que o Senhor, exuberante em sabedoria, constituiu a mulher depois do homem e utilizando parte do próprio homem para mostrar dependência, não independência. Imaginemos se fosse o contrário, o homem formado da mulher e depois da mesma. É melhor nem imaginar. A mulher, em seus atos, muitas vezes, por causa do seu complexo de inferioridade, depõe contra si mesma e assina sentença contra ela própria. Se a mulher quer ser amada, ela precisa parar com as disputas, ser mais meiga e carinhosa. Mas se não quer ser amada, continue como está. Acreditamos que homem algum vai querer estar ao lado de uma mulher ranheta, voluntariosa, estressada e autoritária. Agora, cá entre nós, como existem homens babacas neste mundo, ainda que estes homens possuam fama, notoriedade, porte físico, boa condição social e financeira, entretanto, todos estes nunca souberam tratar uma mulher, não sabem ocupar nem conservar a posição de homem que lhes foi confiada e nem mesmo merecem a mulher que têm. E não estamos a falar só de maus tratos contra a mulher, mas sim e também por não saberem ocupar o seu lugar de macho na sociedade e os quais estão diariamente a ceder
o seu lugar ao domínio feminino. Se a mulher trabalha na mesma função do homem, é óbvio que ela merece receber salário compatível e idêntico. Mas não estamos nos referindo a tal questão, mas sim ao desconhecimento da maioria do privilégio concedido ao homem desde o princípio, conforme Gênesis capítulo 2, verso 15, de ser ele o chefe de família, o cara que manda prender e manda soltar, o mantenedor da estrutura familiar, o pilar central do lar e da sociedade, e ter consciência disso. Veja mais em 1ª Carta de Timóteo, capítulo 3, verso 4. Efésios, capítulo 5, verso 24, parte B. Efésios, capítulo 5, verso 22 e 23. E mais, uma grande maioria dos homens são infelizes e não o sabem. Estes se tornaram verdadeiras marionetes nas mãos de mulheres voluntariosas e autoritárias, que não dominaram dentro de si a natureza obstinada, teimosa e irreverente de Eva, a qual toda mulher possui. Assim como Eva saiu da presença do Senhor e do seu companheiro, não estava mais ali para auxiliá-lo e nem estava diante dele como ordenado em Gênesis capítulo 2, verso 18, e foi ter-se junto à árvore proibida e à serpente. Assim também procedem e procederão muitas mulheres em nossos dias e nos dias vindouros, uma vez que, independentes, não observam a instrução referente a esta e ou aquela questão dos seus maridos e agem à revelia, a bel prazer. O Messias, filho unigênito, veio em forma humana, na forma masculina, não feminina. Vemos aí a onisciência do soberano. Ora, o próprio Deus fez a mulher da carne e depois do homem, feminina, para ser sua auxiliadora. Ela quem primeiro pecou, induziu o homem ao pecado e agora ainda tenta se sobrepor ao sexo masculino e a todo instante está a desafiar e pôr à prova a sua autoridade, querendo ser tal qual ele é. Então pergunta-se, não seria isso mais uma rebeldia do sexo feminino? Quem manda? Este tópico é parte-chave de um relacionamento. Vamos fazer uma pequena analogia. Vejamos agora a figura do patrão e do empregado. Quem manda? O patrão, é claro. Quem obedece? O empregado, certamente. E esta relação, patrão e empregado, está tácita e implicitamente firmada no contrato de trabalho quando dá assinatura do mesmo. Mas como muitas pessoas têm complexo de inferioridade, acham pejorativo e humilhante falar a palavra patrão, chefe, empregado, subalterno, etc., resolveram então mudar para coordenador, gestor, CEL, e não chefe ou patrão. E também agora é cooperador, colaborador, parceiro e não empregado, subalterno. Só que dá na mesma. Os coordenadores, gestores, continuam mandando, dando ordens e ditando regras, do mesmo jeito como sempre. E os cooperadores, colaboradores, parceiros, continuam tendo que obedecer do mesmo modo, se sujeitando às ordens superiores como sempre. Ou então é demissão, rua, a menos que esses coordenadores, gestores, sejam os bananas e nem ligam se os empregados não estão cumprindo as normas. Mas o certo é que, em todo lugar, a hierarquia existe. Senão cada um faz o que quer e a empresa ou a relação patrão e empregado vai para o buraco. E o que ocorre na realidade é isso mesmo. Todo mundo compreende que precisa obedecer, seguir as coordenadas e diretrizes do patrão, chefe, coordenador, parceiro, CEL, dirigente, etc., para não perder o emprego e receber o salário. Ou seja, neste caso, existe um benefício, uma recompensa para quem obedece. Caso contrário, se a pessoa não compreende que precisa obedecer ao superior, ela não terá direito a coisa alguma e perderá benefícios e bênçãos. Então, a pessoa só obedece não porque é boazinha, mas sim pelos benefícios que receberá. E, assim, se compreendemos por que precisamos obedecer, fica mais fácil aceitar o comando. Agora, aproveitando este tema mandar, vamos focar o termo no relacionamento conjugal.
Entretanto, antes de entrarmos no mérito da questão, vamos citar a responsabilidade do homem. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Agora sim, podemos prosseguir. Que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Primeira carta, Timóteo, capítulo 3, verso 4. Conforme está escrito no verso citado, o marido manda na casa e em tudo que está dentro dela, ou seja, nada pode ser feito sem que ele aprove. Vejamos alguns conceitos e versos bíblicos importantes a seguir, que comprovam e explicam o porquê das coisas terem tomado este rumo. De ser o marido ou mandante. Letra A. Primeiramente foi formado o homem, e não a mulher. Gênesis, capítulo 2, verso 22 e 23. Letra B. A mulher foi formada depois do homem, e ainda utilizando parte do homem. Gênesis, capítulo 2, verso 21, 22 e 23. Letra C. A mulher foi formada por causa do homem, e não o contrário. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Letra D. A mulher foi formada para ser uma auxiliadora do homem. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Letra E. Viviam bem. Gênesis, capítulo 2, verso 23, 24 e 25. Até que pecaram. Letra F. A mulher pecou primeiro, e não o homem. Gênesis, capítulo 3, verso 6. Letra G. A mulher teve uma sentença dolorosa, principalmente a parte que diz: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis, capítulo 3, verso 16, parte B. Letra H. Outros preceitos foram estabelecidos para a mulher cumprir, os quais estão instituídos no Novo Testamento, nos livros de 1 Coríntios, em Efésios, Tito, Pedro, que abordaremos ao longo da presente explanação. Letra I. O homem também teve a sua sentença, por ter caído na conversa da mulher. Assim, para sobreviver, terá que trabalhar duro, com suor e dor. Gênesis capítulo 3, verso 17, 18 e 19. Letra J. Assim, desde esse tempo da expulsão do paraíso, a mulher, por causa da natureza de Eva, que está em sua carne, fica a todo tempo querendo influenciar o marido, tentando fazer dele uma marionete que sirva aos seus caprichos e propósitos. Letra K. Todavia, se a mulher acordar e aceitar por fé o seu papel em conformidade com a doutrina bíblica, certamente a sentença que lhe foi imposta não será tão pesada e benefícios, bênçãos, advirão da obediência. Assim como o empregado, que é inteligente, precisa conhecer o desejo e o modo de como agradar o patrão, ou seja, atender às expectativas do seu gestor, coordenador, para receber benefícios, do mesmo modo a mulher precisa proceder para com seu homem, a fim de receber dele benefícios, tais como compreensão, gratidão, carinho, dedicação, atenção e até mesmo presentes, se o mesmo tiver condições. Disse Agostinho: ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Entretanto, sabe-se lá, tal é a insatisfação, inquietude e inconstância da mulher que, talvez esta, não queira estar ao lado de homem algum, mas à sua frente, tal qual uma desbravadora, intrépida, destemida e voraz. A grande maioria das mulheres tem complexo de inferioridade e não se deram conta disso, pois afirmar o homem manda na mulher, no entendimento da maioria das mulheres, que neste quesito tem complexo de inferioridade, soa pejorativo e até mesmo humilhante, não é mesmo? Mas, na realidade, nada tem de humilhante nem pejorativo. No entanto, com toda certeza, será um ato de nobreza por parte da mulher e menos aborrecido para ambos, homem e mulher, quando se aceita de boa vontade a condição de receber e executar as ordens do marido. Talvez no primeiro momento tal condição possa parecer desfavorável à mulher. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos, mas ao final se constatará que é favorável, pois trará paz e contentamento ao relacionamento. Assim, o prazer de viver em harmonia se mostrará bem superior a qualquer outro prazer. Dinheiro, fama, notoriedade
notoriedade, posses, etc. Nada disso pode dar maior prazer do que viver em harmonia conjugal. Experimente tal prazer. Para estar em conformidade com a Bíblia, ou seja, com os preceitos do Senhor, diante do exposto, podemos concluir que a mulher precisa ser submissa e não pode exercer cargo que impõe autoridade sobre os homens. Exemplo: pastora, prefeita, governadora, senadora, presidente, gerente, cargos diversos de chefia, etc. Percebe-se que algumas mulheres são conhecedoras dos preceitos bíblicos no que diz respeito à relação marido e mulher. Contudo, agem equivocadamente, pois apenas fingem ser submissas, visto que confessam que em casa quem manda é o homem, mas na realidade elas não assimilam muito bem esta prerrogativa masculina, porque de fato no cotidiano doméstico isso não ocorre com tanta regularidade, conforme elas afirmam. Muitas, ao serem solicitadas em algum gosto ou desejo do marido, atendem, mas o fazem a contragosto. Saem marchando, pisando alto, com má vontade, como uma criança mal educada e egoísta. Ainda há o caso de mulheres que, mesmo não sendo submissas de mentirinha, e sim de verdade, têm vergonha de dar o testemunho de mulher submissa junto às amigas. Nem mesmo o fazem de modo subentendido, ou seja, sem dizer claramente. Pode-se testemunhar contando um episódio que ilustre a situação entre ela, esposa, e o marido, onde sua submissão seja demonstrada. E por que isso ocorre? Porque são tímidas e temem a opinião dos outros. Vejamos um outro detalhe. Mulheres e homens, muitos que afirmam crer, consideram a Bíblia algo de fé, verdadeiro e útil. Porém, não colocam as instruções e ensinamentos em prática. A Bíblia para esses é algo que está em uma outra dimensão, intocável, algo separado de suas vidas, pois constata-se que, na realidade, no dia a dia, não a põem por obra e prática. Ou seja, literalmente falando, ficam só a orar, nesse caso o mesmo que enrolar, e não praticam os exemplos das boas ações lá descritas. Um pequeno exemplo, dentre tantos, é o caso da dedicação, atenção, reverência, obediência das mulheres aos seus maridos. E, quanto aos homens, ocorre a mesma coisa. Não tratam suas esposas com cordialidade e temperança. Quando há um impasse, a mulher precisa obrigatoriamente apoiar e aceitar a decisão do homem, o bom homem, mesmo que esta decisão não seja conforme o que ela esperava ou queria. E por que esta obrigatoriedade? Porque o marido é a cabeça da mulher. Efésios capítulo 5, verso 23. Sendo assim, se o Senhor tiver que direcionar a vida do casal, a instrução começará pelo marido, até mesmo se for para instruí-lo a ouvir e a seguir a sugestão da esposa. O homem se sente mais forte e disposto quando é apoiado em suas decisões pela mulher. Você, mulher, quer ter um homem forte e disposto ao seu lado ou prefere um banana? Sendo a primeira hipótese, então faça a sua parte. Saiba também que, mesmo assim, nem sempre o marido acertará 100% em suas decisões, pois o Senhor também nos permite errar, não poucas vezes, para aprendermos a viver em meio a frustrações. Você aceita essa verdade? E mais, como manter a união se cada um puxa para um lado? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, verso 3. Se a mulher tem o seu marido em boa conta e confia no Senhor, não só da boca para fora, mas de fato, sabendo que Ele está no controle, então ela sabe que, se for para o marido seguir a cabeça ideia dela, o próprio Deus vai mover o coração do marido para que a escute, até mesmo para votar em uma eleição, a mulher é obrigada a seguir o marido. E, claro, ele pode até aceitar a opinião dela em uma eleição ou em outra questão qualquer. Mas, atenção, aceitar a opinião da mulher não pode se tornar uma obrigação do marido.
Certa vez, um casal discutiu porque o marido percebeu que a sua esposa estava frequentemente diante da TV assistindo novelas e a questionou dizendo que aquele estilo de vida imposto pela mídia através de sua programação estava sutilmente entrando nela, esposa, e na casa deles, e ela, sem perceber, estava aplicando na convivência diária o que via nas novelas. E o que se vê nas dramaturgias? Mulheres tipo galinha choca, irritadiças, imprudentes, intempestivas, inconstantes, prepotentes, arrogantes, cheias de empáfia, falando de igual para igual com o marido, gritando com ele, como se faz com um cachorrinho, estabelecendo limites para isso e para aquilo, enfim, em tom de general, ditando as regras e coordenadas em tudo, inclusive na área sexual. Mas, nessa altura do campeonato, a mídia não estava fazendo a cabeça da sua mulher. Já havia feito e fazia tempo, desde a infância, desde sempre, assim como faz com toda criança. Aquele conflito era só uma constatação do estrago consolidado. Todavia, só uns poucos privilegiados mortais podem ler, ouvir e ver qualquer coisa divulgada pela mídia, sem ser, de modo algum, influenciados e ou induzidos, pois estes têm firmado no mais profundo da alma que a mídia só vai promover o que for do interesse dela, e não o que for do interesse do Senhor Deus. Mesmo assim, devemos ressaltar que é bastante saudável evitar ver, ouvir e ler matérias prejudiciais à nossa vida interior. Examinai tudo, retende o bem. Primeira carta Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. É fato, a maldita pode até divulgar matérias bíblicas, desde que isso dê audiência e, claro, consequentemente, lucros, exceção para os programas genuinamente evangélicos. Entretanto, se a mídia já ditou as normas em sua vida, não jogue a toalha, porque ainda é possível revidar, lutar e defender-se, e assim anular os seus maléficos efeitos. De que forma? Utilizando a palavra do Senhor Deus, a Bíblia. De que modo? Aplicando-a à sua realidade cotidiana, ou seja, seguindo as orientações e instruções bíblicas em sua vida prática. Só que, para tanto, você precisa conhecer o que está escrito lá. Fica a dica: a mulher sábia possui muitos dons, dotes e jeito, e deve utilizá-los para satisfazer os desejos do marido, a fim de alcançar seus próprios objetivos. Este é o melhor caminho para conseguir o que quer do marido. Entendimento equivocado. Outro detalhe que atrapalha e muito é a mulher já ter um preconceito alicerçado, firmado no seu íntimo, de que o homem, o bom homem, é mandão, no sentido pejorativo e prejudicial. E sendo ele assim, aos olhos dela, ela entende que ele só irá lhe causar mal e a prejudicará sistematicamente todos os dias e, como consequência, sua vida será um tormento eterno, um verdadeiro inferno, e por fim, ela será uma mulher cada vez mais triste, infeliz e frustrada, pois o seu marido é mandão, no sentido pejorativo e prejudicial. Evidentemente, essa ideia imbecil que a grande maioria das mulheres tem, inclusive evangélicas, tem o dedinho da mídia. O lugar da mulher é e será sempre onde ela quiser. Porém, vai ser bom, a fim de se evitar conflitos e frustrações para ambos os sexos, que ela saiba onde é o seu lugar.